Você já ouviu dizer que a mágoa é um veneno que a gente toma na esperança de que o causador da nossa dor morra? Pois é. É como se nós diariamente tomássemos uma gotinha de veneno que vai nos matando sem percebermos. Pois é, mas o perdão é o antídoto para a mágoa, rancor e ressentimento. Mas aí você pode me dizer: ah, não, ele não merece o meu perdão. Ou ela não merece o meu perdão. Ou ainda, eu não mereço o perdão. Ai, isso pode até ser verdade. Mas mesmo assim, o perdão pode ser liberado. Tipo, não depender do arrependimento e nem do merecimento de quem errou. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o valor do perdão, a importância do perdão e sobre o seu poder de cura. Também falarei da importância de liberar o perdão, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Meu nome é Valdeisa Costa, eu sou psicóloga positiva e trabalho na área da educação e da saúde há quase 30 anos. Continua comigo para saber como o perdão pode neutralizar a mágoa, o ressentimento e a ira. Até já! Por que o perdão é importante? O perdão é importante porque os eventos negativos da nossa vida, eles possuem significados tão desastrosos que eles podem ser codificados na nossa memória e produzir reações físicas quando nós lembramos dessa experiência dolorosa que a gente viveu. Eu gosto de dizer que essa lembrança, ela é guardada dentro de um quarto no nosso cérebro. Imagina um quarto. E esse quarto se chama ressentimento. E ele provoca muita dor, irritação e raiva. O quarto ao lado é o quarto do rancor. E ele é separado do quarto do ressentimento, assim, só por uma cortininha bem fininha. Esse quarto do rancor, que é uma emoção negativa e não resolvida, ele é mantido como um quarto secreto que muitas pessoas escolhem manter em silêncio, prolongando o mal-estar e o sofrimento por um tempo muito longo, toda vez que a gente lembra. É o tal veneno que é liberado dia a dia. Fica difícil esquecer a situação que nos fez sofrer e assim a gente continua se sentindo ferido, machucado ou machucada. E muitas vezes esse sofrimento parece que só vai desaparecer se a gente vê a pessoa que provocou aquele sofrimento, assim, tipo, sofrendo. Essa é uma ilusão de que ela vai pagar pelo que ela nos fez ou pelo que ele nos fez. Estar ressentido significa não ter esquecido o que aconteceu e, portanto, permanecer com a dor, com a irritação e com a raiva, como se tudo tivesse acabado de acontecer. Às vezes eu vejo pessoas contando situações negativas que elas viveram, tipo 30, 40, 50 anos atrás, e elas contam como se isso tivesse acontecido ontem. Aí você pode me dizer, nossa, eu não sou esse tipo de pessoa. Será? Será que a gente às vezes não fica à espera de um momento para jogar na cara da pessoa que nos fez alguma coisa, jogar na cara dela aquilo que ela nos fez, assim, tipo tentando que ela sinta tanta dor quanto a que ela nos causou? Às vezes as pessoas até racionalizam, dizendo assim, eu não vou pagar o mal com mal, ou, eu sou uma boa pessoa, eu vou ajudar aquela pessoa que me causou esse mal, eu vou ajudá-la quando ela precisar de mim, mas entretanto, às vezes, essa bondade, assim, que eu até coloco entre aspas, ela disfarça um desejo de provar para elas mesmas, né, para quem sente isso, que enfim, aquela pessoa tá lá, à sua mercê, precisando de socorro. E fazer o bem nesses casos é um jeitinho de se vingar, porque é o desejo que a pessoa se sinta devedora, submissa e necessitada.
alimenta ainda mais o ressentimento ao invés de destruí-lo. Por outro lado, há pesquisas científicas que mostram que o desejo de vingança é, em alguns casos, mais forte do que a motivação empática, que é aquela capacidade de você sentir pena ou se sentir lamentar pela situação do outro. Isso é muito comum nos casos dos homens. Por exemplo, os participantes de uma pesquisa, de um estudo feito por Sinter e Lam em 2009, ele mostrou que uma grande parte dos participantes não responderam com empatia para com uma pessoa que estava sofrendo, especialmente quando eles achavam que aquela pessoa merecia punição. Além disso, gente, o ressentimento nos impede de viver no presente, pois estamos carregando assim uma carga muito pesada das dores que a gente viveu no passado. E isso nos suga muita energia. Esses sentimentos negativos, essa carga pesada que não deixa a gente seguir em frente, porque tem ali um bloqueio na pista da vida que nos impede de ultrapassar e ir para frente. E assim a gente se sente desanimado, motivado, incapaz de desfrutar a felicidade do momento presente. Sabe aquela pessoa que a gente às vezes conhece, assim, que tá sempre de mau humor? Uma pessoa chata, negativa, pessimista, que reclama de tudo e de todos. E assim, nunca tem um comentário positivo para fazer sobre uma situação? Essa pessoa é o perfil, assim, é o típico perfil de uma pessoa ressentida com os outros e às vezes até com ela mesma. Porque o rancor, gente, mata a gente por dentro e não deixa a gente virar a página. O rancor alimenta o ódio, os maus sentimentos pela pessoa, né, que a gente considera responsável pelo nosso sofrimento. E conscientemente ou inconscientemente, a gente deseja que ela pague pelo que ela fez. É muito importante estarmos conscientes de que a única pessoa que sofre é a própria pessoa rancorosa. E que tanto o ressentimento quanto o rancor, eles não fazem mais do que prolongar o sofrimento de quem sente. É o veneno. Sabe aquele veneno que eu falei no começo? Que a pessoa toma na esperança que o outro morra? E agora vem a pergunta: como se libertar do rancor e do ressentimento? Em primeiro lugar, o mais conveniente seria resolver a situação quando ela acontece. Expressando os nossos sentimentos de forma racional, exigir respeito, esclarecer a situação e resolver o problema. Dessa forma, a gente não deixaria esse evento ocupar espaço vazio do quarto do rancor e nós evitaríamos que o sofrimento se prolongasse para além daquele momento. Entretanto, gente, pelas mais diversas razões, nem sempre nós somos capazes de resolver isso no momento ou nos dias posteriores no dia que aconteceu aquilo, infelizmente. Nesse caso, o primeiro passo que nós precisamos dar é admitir que nós guardamos essa mágoa. Muitas vezes a gente pensa assim, ai não, eu já perdoei, eu já esqueci. Às vezes não. Às vezes no nosso coração a mágoa tá lá. E o duro é que assim, negar a existência do rancor e do ressentimento ou da mágoa não adianta nada. É tipo como fechasse uma cortina branca para esconder a bagunça, a sujeira dos quartos. Sabe, quando a gente recebe uma visita e aí tá tudo bagunçado, e você fecha as portas dos cômodos assim, para que a visita não veja aquela bagunça. Esse ato de esconder ou negar a bagunça não arruma o quarto, só esconde. Quando nós admitimos que estamos magoados, é muito mais fácil reconhecer que nós temos mantido o rancor e o ressentimento vivos ali naqueles quartinhos. E assim, quando a gente admite isso, a gente pode dar o segundo passo, que é escolher perdoar quem nos magoou. É muito importante lembrar que
quanto mais importante a pessoa que nos magoou for para nós, mais poder ela tem de nos magoar. Se nós admitirmos isso, reconhecermos isso, nós poderíamos reconhecer que essa pessoa em questão, ela tem muitas qualidades. E ainda que ela tenha cometido esse grande erro, ainda assim ela pode e deve ser respeitada por quem ela é na sua plenitude. É tipo ver para além daquele defeito, porque a pessoa tem qualidades. Talvez a gente até tenha por ela um tipo de amor, um carinho, uma afeição, algum sentimento positivo. É, e isso me faz lembrar de uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que as pessoas são como pilhas. Todo mundo tem um lado positivo e um lado negativo. Eu sou assim, você é assim. Ninguém é de todo bom ou de todo mal. Ninguém é perfeito. Quando nós escolhemos perdoar a pessoa que nos causou a dor, nós estaremos prontos para dar o terceiro passo, que é decidir que tipo de relação nós vamos manter com a pessoa que nos magoou. Porque perdoar, gente, perdoar não significa compartilhar da maneira que as pessoas vê as coisas, concordar com ela, ou pensar da mesma forma que ela, ou ainda até morar sob o mesmo teto. Nós precisamos decidir se nós queremos manter um relacionamento próximo ou à distância dessa pessoa, ou ainda, desculpem, ou ainda nós precisamos decidir se nós vamos terminar o relacionamento com ela de uma forma definitiva. Isso é necessário quando a mágoa que nós sentimos é resultado, por exemplo, de abuso psicológico, abuso financeiro, abuso físico, abuso sexual. Nesses casos, ainda que a gente continue amando essa pessoa, nós estaremos mais seguros vivendo longe dela. E às vezes, nós precisamos cortar completamente o contato com essa pessoa para ela não machucar mais a gente. Mas cortar, tipo, bloquear o número dela, bloquear todas as formas de acesso que ela possa ter a nós e a nossa vida. Infelizmente, nesses casos, para sobreviver física e emocionalmente, às vezes a gente precisa mudar de cidade, mudar de estado e às vezes até mudar de país. Entretanto, meus queridos e minhas queridas, perdoando, nós estaremos libertos do sofrimento e nós nos fortaleceremos para enfrentar a vida por nossa conta. O perdão, ele pode neutralizar a mágoa e o ressentimento e nos libertar da raiva. Assim, nós tiraremos das nossas costas um peso que a gente carregava desnecessariamente. Como a Bíblia ensina, a falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que a arrasta para o fundo do mar. Perdoar nos permite viver o presente de uma forma mais leve, mais agradável, mais feliz. Com o tempo, você pode transformar esse evento negativo em algo positivo, tipo aprender algo importante com esse evento, com o que aconteceu, ou construir algo de valor. Eu falei sobre isso no meu vídeo Pérolas Preciosas. Caso você não tenha assistido, procura no meu canal, ou não, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar lá o link para vocês, tá? E além disso, né, o cristianismo, ele ensina que o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Quando perguntaram para Jesus quantas vezes deveríamos liberar perdão, ele respondeu que nós devemos perdoar um número infinito de vezes. A abordagem budista da raiva e do ressentimento também sugere que o cultivo da virtude do perdão está intimamente ligado ao desenvolvimento de práticas de paciência e tolerância. Essas formas de prática abrangem o cultivo da atenção plena e da sabedoria. E agora eu pergunto, qual a relação entre perdão e cura? Estudos mostram que a mágoa e ressentimento são gatilhos importantes
que podem levar uma pessoa ao desenvolvimento de uma depressão e até sugerem que a prática do perdão pode aliviar os sentimentos de raiva, evasão e vingança que afetam negativamente a saúde física e emocional de uma pessoa. Também os relacionamentos interpessoais são afetados. Cultivar o perdão como meio de neutralizar a mágoa e o ressentimento pode ser uma estratégia poderosa de enfrentamento. Escolher perdoar promove a substituição deliberada de sentimentos negativos por emoções positivas. E quando a gente pratica isso com frequência, isso pode se tornar uma forma de transformação pessoal, que vai levar a pessoa a uma cura emocional, diminuição do estresse, melhoria da autoimagem, da autoestima. E fisicamente falando, os estudos sugerem que adotar uma postura misericordiosa para com a pessoa que nos magoa, perdoar, contribui para a melhoria de problemas cardiovasculares e o fortalecimento do próprio sistema imunológico. Outros estudos ainda descobriram que o perdão, isso é demais, o perdão está positivamente associado à diminuição de problemas físicos, né, como a redução da pressão arterial, diminuição do uso de medicamentos, melhoria da qualidade do sono, diminuição da fadiga e ainda diminuição de queixas somáticas, que é assim, é o problema das pessoas que têm problemas emocionais e a saúde física é afetada. Então, tipo, o problema físico ele é causado por um transtorno emocional, como depressão e ansiedade. Eu gostaria de lembrar vocês que quando eu falo de perdoar quem nos magoa, eu também me refiro a perdoar a nós mesmos. O auto-perdão é um aspecto importante da capacidade de perdoar os outros, da mesma forma que a autocompaixão é crucial para a predisposição de ser compassivo com os outros seres humanos de forma geral. Se você não consegue se perdoar, terá mais dificuldade de perdoar os outros. Seja gentil consigo mesmo, consigo mesma, e perdoa suas próprias deficiências, os próprios erros. E isso pode dar uma perspectiva muito necessária sobre o sofrimento e sobre as imperfeições dos outros. O auto-perdão, minha gente, ele foi definido como uma disposição para abandonar o ressentimento de si mesmo em face de um erro objetivo reconhecido, enquanto promove a compaixão, a generosidade e o amor próprio. Todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro da ordem de Jesus para amarmos os outros como a nós mesmos. E também de quando ele fala para a gente pedir perdão, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como a gente pode amar alguém se a gente não se ama? Como a gente pode perdoar alguém se a gente não se perdoa? Estudos mostram que as pessoas que têm dificuldade de perdoarem-se a si mesmas têm mais chances de desenvolver dependência química ou de álcool, cigarro, dependência de jogos de azar, distúrbios alimentares e do sono. Se você sofre com esses problemas, talvez uma pergunta que você deva se fazer é: a quem eu preciso perdoar? Pois é, meus queridos e minhas queridas, guardar rancor e esperar uma oportunidade de vingança, apesar de serem, assim, tipo, opções tentadoras, estudo após estudo tem mostrado que perdoar aqueles que nos prejudicaram e a nós mesmos pode reduzir sistematicamente o sofrimento e, com isso, aumentar a satisfação com a vida. Enfim, nos ajuda a sermos mais felizes. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Caso ainda você não tenha se inscrito no meu canal, eu te convido a fazê-lo agora. E se você conhece uma pessoa que está sofrendo dos males que eu falei,
que eu falei aqui, ou que tá, tipo, aquela pessoa que você vê que é uma pessoa amarga, encaminhe esse vídeo para ela. Talvez saber a importância do perdão e do auto-perdão possa ajudá-la a florescer. Até mais.